Olá, alunos do quinto ano! Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula de Geografia. Vamos verificar agora qual é a nossa aula de hoje. Estamos na aula número 75, que tem como título Há males que não vêm para o bem. Dentro do objeto de conhecimento, diferentes tipos de poluição. Vamos então, nesse momento, dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje vai trazer o tema dos tipos de poluição. No entanto, vamos definir primeiro a palavra poluição, que vai dizer a respeito sobre a contaminação ou a degradação do meio ambiente que prejudica a vida. São diversas e perigosas as formas de poluição, pois afeta a vida no planeta Terra e também prejudica o meio ambiente. Em geral, a poluição é causada por nós seres humanos, mas também podem ser de ordem natural. Como a poluição é uma prática, infelizmente, bastante comum, ela pode ser classificada em diferentes tipos para facilitar a compreensão de como ela é causada e do que ela pode provocar no meio ambiente. Assim, temos as seguintes formas de poluição: a sonora, a visual, a atmosférica, a do solo e também a hídrica. O primeiro tipo de poluição que nós vamos falar é a poluição sonora, que, como o próprio nome já indica, é gerada pelo excesso de barulho. E esse tipo de poluição, ainda que não afete diretamente o meio ambiente, ela é nociva aos seres vivos. Então, um dos exemplos que a gente pode citar, vamos estar dentro das grandes cidades, porque vai haver concentração de pessoas, de veículos, comércio, máquinas, construções, entre outros. O excesso de barulho dificulta a comunicação, o bem-estar da população, pois o excesso de ruído no trânsito, nas fábricas, nas obras, vai aumentando o nível de estresse da população. Em Manaus, existe a lei de número 605, de 24 de julho de 2001, que é o Código Ambiental do município de Manaus. E lá consta que a SEDEMA, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é o órgão responsável pela coordenação, execução e também o controle da política do meio ambiente a nível municipal, tá? E todas as atribuições que vão constar dentro desse decreto. E lá no artigo 110 vai constar a definição de poluição sonora, que vai ser toda emissão que, direta ou indiretamente, vai ser ofensiva ou nociva à saúde. Então, ainda vai oferecer riscos à segurança e ao bem-estar público ou ainda vai transgredir as disposições que vão constar nessa norma. Ou seja, qualquer som ou ruído que perturbe o sossego alheio ou ainda cause algum transtorno psicológico ou transtorno fisiológico negativo pode ser considerado também uma poluição sonora. Agora nós vamos falar sobre a poluição visual, que é causada pelo excesso de publicidade, que vamos encontrar em cartazes em geral e também em outras formas que possam alterar a paisagem, mas no âmbito social. Encontramos no excesso de placas, anúncios, postes, outdoors, nos banners, em táxis, veículos, nas pichações, em excesso de fios de eletricidade e também no acúmulo de resíduos. Esse tipo de poluição pode gerar desconforto visual, mas pode levar a problemas mentais e problemas psicológicos, como o estresse, transtornos psicológicos e também ao cansaço visual. O excesso de poluição visual pode afetar a vida nas grandes cidades e pode, por exemplo, causar acidentes no trânsito, uma vez que ela pode distrair os condutores de veículos. Agora nós vamos falar sobre a poluição atmosférica, que também é a poluição do ar. Ela é gerada pelo lançamento de poluentes tóxicos na atmosfera. Esse tipo de poluição implica em diversos fatores de risco à saúde humana e também em diversos problemas ambientais. As indústrias são as principais responsáveis pela poluição do ar. No entanto, o excesso de veículos pode causar ali também o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Numa grande cidade, por exemplo, onde existem milhares de veículos, a qualidade do ar fica afetada, o que leva ao desenvolvimento de diversas doenças respiratórias e, nos piores casos, pode levar até mesmo à morte por intoxicação. As queimadas e o desmatamento também vão contribuir para a poluição do ar.
Um tipo de poluição do ar causada por eventos naturais é um vulcão em erupção, que acaba lançando na atmosfera gases, cinzas e fumaça. O ar de baixa qualidade vai causar, então, diversas doenças respiratórias, vai aumentar os sintomas da asma, vai causar infecções das vias aéreas superiores, a incidência do câncer de pulmão e também doenças cardiovasculares. Agora nós vamos falar sobre a poluição do solo, que vai ser aquela quando ocorre alguma mudança na natureza do solo. Então a sua composição vai acabar mudando pelo contato com produtos químicos, com resíduos sólidos e líquidos, e eles vão acabar modificando a composição do solo, seja na composição química ou na sua forma física, deixando a terra inútil ou até mesmo gerando riscos à saúde. Os principais poluidores, os principais agentes poluentes do solo vão ser os solventes, detergentes, produtos químicos, óleos automotivos e até mesmo o chumbo. Eles vão ser então ali com contato, se eles forem jogados de qualquer forma, descartados de qualquer forma no solo, eles vão vir a contaminar aquele solo e no futuro, devido à infiltração desse produto no solo, vai o deixar inútil. Falamos sobre os agentes poluentes do solo e agora sobre os tipos de poluição do solo. Para isso, a gente vai acompanhar aqui essa animação de uma cidade com área urbana e área rural. E vão existir os locais que vão causar mais poluição do solo. E a gente começa falando deles da área urbana, aonde vão encontrar a maior parte das residências, aonde nós moramos. E isso acaba nesse local acontecendo a maior concentração populacional e também a maior produção de lixo. Esse lixo nem sempre é destinado ao local correto e acaba então sendo descartado em qualquer terreno, causando a poluição do solo. Depois nós vamos falar sobre as áreas industriais, que algumas indústrias acabam descartando os seus resíduos sólidos e líquidos de forma incorreta e aí acaba causando a poluição do solo. Por último, nós falamos da agrícola. A agrícola também vai causar a poluição do solo devido ao uso exagerado dos defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, os pesticidas, há também a adubação excessiva ou incorreta. Então, acaba que são elementos que vão causar a poluição do solo. Agora nós vamos falar sobre a poluição da água, a poluição hídrica, que vai ser resultado da alteração da qualidade dos cursos d'água, sejam eles rios e lagos ou os oceanos e os mares. Então vamos definir a poluição hídrica como o resultado das alterações de sua qualidade, o que a torna imprópria para o consumo e também é prejudicial aos organismos que nela vivem. A gente tem como a ação humana como a principal responsável pela poluição da água, porque vão vir das atividades agrícolas, do despejo dos esgotos diretamente nos cursos d'água sem o devido tratamento dessas águas e acaba havendo a contaminação também por resíduos que são descartados ilegalmente por algumas indústrias. Vamos agora falar das principais fontes de poluição da água, que novamente a gente vai destacar nas atividades da indústria, nas residências, na área urbana principalmente, e também nas atividades da agricultura, começando pela poluição da indústria nas águas. Então aqui a gente tem novamente essa representação, aqui nós temos uma indústria que está aí poluindo a atmosfera através da fumaça que sai das chaminés, mas nosso foco agora é a água. Vocês vão reparar que bem aqui, olha só, tem toda essa canalização que está levando diretamente para a água, né? Sem o devido tratamento desses resíduos, lançando ela diretamente nos cursos d'água. Isso causa a poluição da água. A gente vai verificar aqui, por exemplo, num corte. Se a gente fizesse um corte nesse solo, a gente veria ainda que a atividade da indústria ela acaba poluindo tanto o solo, né, a poluição do solo, como ela acaba atingindo as águas subterrâneas, também causando a poluição das águas. E ainda quando a gente fala da poluição das águas, a gente pode trazer a atividade petrolífera, que é a exploração do petróleo lá nas águas
subterrâneas abaixo do oceano. Quando acontece ali um vazamento da tubulação que retira esse petróleo do fundo do oceano para cima, acaba tendo ali esse vazamento, acaba contaminando toda aquela vida marinha que vive próximo àquele local. Então, ali acontece um desastre ecológico. A próxima atividade que a gente verifica é a atividade agrícola. A agricultura, novamente, pelo uso dos fertilizantes químicos, os agrotóxicos, os pesticidas, eles acabam causando também a poluição da água. A gente verifica aqui novamente esse corte do solo. Então, quando a gente corta o solo, a gente verifica que, além do solo, como a gente verificou anteriormente na poluição do solo, acontece também através da infiltração, esse líquido, esses resíduos vão infiltrando no solo até chegar em um lençol freático, nas águas subterrâneas. Por último, a gente verifica na área urbana. Então, todo esse processo, os rios poluídos, os resíduos domésticos, o tráfego, tudo isso acaba produzindo algum tipo de resíduo poluente, seja sólido, seja líquido, que acaba sendo despejado diretamente nos cursos d'água, ocorrendo então a poluição hídrica. Fechamos aqui a nossa parte de conteúdos e vamos chamar o nosso aplicando. A nossa questão traz uma imagem para que a gente faça uma análise em cima dela. Nós temos então em uma praia um coletor de lixo recolhendo o lixo que ficou jogado lá naquele local. Temos aí dois animais saindo do rio com lixo. Então temos um pirarucu e um boto cor-de-rosa saindo dessas águas com lixo. Com base nessas informações que a gente tem nessa imagem, nós vamos então analisar as afirmações a seguir, verificando qual é a correta. Então, na letra A, diz que a imagem retrata a poluição sonora. Isso porque os animais aquáticos aparentam estar incomodados com o barulho. Não foi isso que a gente reparou. Depois temos que na letra B, o tema principal da ilustração é a poluição do solo, já que os animais aquáticos retiram lixo da água. Olha só, poluição do solo, lixo da água, também está incorreto. Na imagem é possível identificar a poluição da água, pois os animais aquáticos carregam o lixo retirado da água. Provavelmente essa vai ser a correta. Na alternativa D, diz que a imagem representa a poluição visual, pois a água poluída gera um desconforto visual. Então, nesse caso dessa imagem, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ao comentário dessa questão. Então, a gente verifica que a imagem destaca o desespero dos animais aquáticos com lixo no seu meio ambiente. Então, retiram o lixo da água e buscam entregar ao coletor de lixo. Logo, a poluição hídrica é o tema principal da ilustração, pois o lixo resultado da ação humana está interferindo na qualidade dos cursos d'água. A gente verifica aí, nesse exercício, a poluição da água como tema central. Vamos agora para as considerações finais. A nossa aula de hoje falou sobre os tipos de poluição. Primeiramente, a gente trouxe a definição da palavra poluição, que ela faz referência à contaminação ou à degradação do meio ambiente, prejudicando a vida. Vão ser diversas e perigosas as formas de se poluir a natureza, de se poluir o meio ambiente. Algumas a gente falou ao longo de nossa aula. Começamos falando sobre a poluição sonora, que é quando ocorre o excesso de barulho, o excesso de ruído que acaba causando algum transtorno. Então, perturba o sossego alheio, ela acaba perturbando quem está em casa descansando e tem uma obra ao lado da sua casa. Isso é uma poluição sonora. Depois nós falamos sobre a poluição visual, que ela é causada pelo excesso de publicidade. Então, quando a gente passa em um lugar e ele está muito poluído visualmente, então tem muito poste de eletricidade com muitos fios, a gente verifica vários panfletos colados nas paredes, a gente verifica banner, as placas das lojas, tudo isso em demasia acaba causando a poluição visual. Depois, a gente seguiu para a poluição atmosférica ou a poluição do ar, que ela é gerada pelo lançamento de poluentes, de gases poluentes, os gases tóxicos, na atmosfera e podem causar doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. Então, o ar de baixa qualidade, ele causa muitos transtornos à população. Seguimos, então, para a
Agora, para a poluição do solo. A poluição do solo ela é causada principalmente de três formas: as atividades domésticas, as industriais e da agricultura. Essas atividades acabam lançando no meio ambiente, por vezes sem o devido descarte, resíduos sólidos e líquidos, produtos químicos também, diretamente no solo. Quando aquele material se decompõe, ele acaba infiltrando no solo. Ao se infiltrar no solo, ele acaba causando a mudança na composição química e física daquele território. Então faz com que aquela terra se torne inútil, improdutiva e possa causar algum risco à saúde. Depois, e por último, a gente verificou a poluição hídrica, ou também a poluição da água, que vai ocorrer quando há uma alteração na qualidade dos cursos d'água. Aquela água vai se tornar imprópria para o consumo e para os organismos que vivem nela. E, novamente, as atividades domésticas, industriais e da agricultura vão ser as maiores fontes de poluição da água. Então, verificamos ao longo de nossa aula esses tipos de poluição: sonora, visual, atmosférica, solo e hídrica. Nós então vamos finalizando a nossa aula, mas antes disso, não esqueçam que vocês podem nos seguir nas redes sociais para assistir novamente a esta aula ou a outras do nosso projeto do Contraturno Digital. Eu me despeço por aqui e espero vocês na próxima.